Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Fernanda Zeferino e hoje vou falar sobre o Império Bizantino. Nos últimos dias, uma notícia surpreendente mostrou que em Israel foi achado, ocasionalmente, por 2 mergulhadores, uma embarcação do século VIII. Se você ainda não viu essa notícia, procure no meu Instagram. Eu coloquei um Reels explicando. A embarcação encontrada era de uma época em que a região do Mediterrâneo era dominada pelo Império Bizantino e começava também a ter forte influência dos árabes muçulmanos. As autoridades locais foram chamadas e, após analisarem, concluíram que a embarcação encontrada era comercial. E por que concluíram isso? Porque além do barco foram achadas ânforas, que eram vasos usados para armazenar alimentos, tais como peixes, figo e azeitonas, típicos do Mediterrâneo. E o que foi o Império Bizantino? Veja como é importante estudar história para conhecermos e entendermos a importância desses acontecimentos. Para introduzirmos o Império Bizantino, precisamos voltar ao tempo e antes falar do Império Romano. No final do IV século, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em 2. A parte ocidental e a parte oriental. O Império estava em crise e essa foi uma tentativa, que não deu certo, de reorganizar o Estado e tentar superá-lo. Durante o IV século, o poder dos imperadores se enfraqueceu e não eram mais capazes de administrar um império de tão grandes dimensões. Além da crise política, o Império Ocidental estava em crise econômica também e não conseguia pagar todos os seus funcionários, perdendo assim o controle sobre a administração de suas terras. No final do V século, esses impérios tiveram um fim muito diferente. A parte ocidental terminou, segundo os históricos, em 476, colocando fim à Idade Antiga, iniciando a Idade Média, com a deposição do último imperador, Rômulo Augusto. Na Europa Ocidental, onde antes havia o antigo Império Romano, foram formados os reinos bárbaros, que não reconheciam mais o poder do imperador. Já o Império Romano Oriental teve outro fim. Ele foi posteriormente chamado de Império Bizantino. Sua capital, Constantinopla, foi construída onde antes era a colônia grega de Bizâncio. Constantinopla, ou cidade de Constantino, foi fundada pelo imperador Constantino para ser a nova Roma. Como vocês veem, Constantinopla era situada em uma posição estratégica em um lugar chamado Estreito de Bósforo, também chamada de Ásia Menor. Era estratégico porque ligava o mundo oriental à Europa e ao norte da África. Curiosidade, quando foi conquistada pelos turcos em 1453, Constantinopla passou a se chamar Istambul, que é hoje a capital da Turquia. E por que os dois impérios tiveram fins tão diferentes? Porque um findou e o outro teve um destino próspero? O Império Bizantino sobreviveu quase 1000 anos a mais em relação ao Império Romano do Ocidente, devido a 3 principais motivos. O primeiro motivo foi a riqueza econômica, devido à sua posição estratégica. O segundo motivo foi a eficiência da administração, na qual sobressaía a força do poder imperial, a burocracia e o exército e a fidelidade dos funcionários bem treinados. E por fim, a unidade linguística. Se no mundo ocidental predominava o latim, no Império Bizantino era o grego a língua oficial, falada em todo o império. A prosperidade econômica se dava sobretudo pelo comércio. A posição geográfica central, como já explicado, era a rota comercial entre a Europa, África e Ásia, os 3 principais continentes naquela época. Nas trocas comerciais era utilizado o sólido áureo, uma moeda internacional que simbolizava o poder do Império Bizantino. Como podemos ver na imagem, na moeda era cunhada a imagem do imperador. Uma importante característica do Império Bizantino foi o cesaropapismo, que representava o duplo poder do imperador. E o que exatamente seria isso, Fernanda? No Império Bizantino, o poder religioso convergia com o poder político. Como vemos no sólido áureo de Justiniano, o imperador segurava na mão esquerda o globo com uma cruz, símbolo do poder imperial. Citamos anteriormente as razões pelas quais o Império Bizantino sobreviveu outros 1000 anos.
Um desses motivos foi o poder do imperador, que personificava a máxima autoridade política e religiosa. Se pensava que o seu poder derivasse de Deus e que ele era o seu representante na terra. Esse símbolo foi utilizado por todos os imperadores bizantinos durante a Idade Média. Césaropapismo é formado por duas palavras: César, que simboliza o poder político, e Papa, que indica a máxima autoridade religiosa. Então, concluindo, vimos por que o Império Romano do Oriente prosperou na Idade Média e por que recebe o nome também de Império Bizantino. Gostou do conteúdo? Espero que sim. Tem um blog também, vou deixar aqui o link de um post falando sobre o Império Bizantino. Até a próxima, obrigada. Tchau, tchau.